a impressão que dá é que passou muito rápido. Pessoal, para começarmos hoje, antes de começarmos, melhor dizendo, né? Temos hoje a Aline participando conosco. Seja bem-vinda à nossa disciplina, Aline. Obrigada. Na semana passada, você tinha um compromisso com outra disciplina, não pôde se fazer presente na quinta-feira, né? Isso. Ok. Apesar de eu já te conhecer, apesar de eu já ter tido o privilégio de ter sido teu professor em outra disciplina, eu gostaria de te solicitar que você se apresentasse um pouquinho para os demais colegas, falasse um pouquinho do andamento, de como que está o andamento do teu curso, falasse um pouquinho do teu dia a dia, da tua profissão para nós. Pode ser, Aline? Pode. Meu nome é Aline, eu estou fazendo curso de administração. Comecei agora em março, daí estou na terceira e quarta disciplina, que agora eu comecei a fazer uma online e uma presencial nas quintas-feiras. E Legal. vamos lá, né? Eu sou de Monte Alverne, natural, na verdade, de Linhantão, é interior. Aham. E trabalho numa clínica como recepcionista. Bacana, legal. Então tá, gente. Como é de costume, antes da gente fazer a nossa chamada da aula de hoje, eu gostaria de fazer um breve retrocesso, digamos assim, né? Para que nós revisássemos rapidamente o que foi comentado e abordado no nosso primeiro encontro, né, da disciplina. Alguém quer arriscar? Alguém deseja comentar um pouquinho sobre o que nós conversamos? Alguma lição importante que tenha ficado da nossa primeira aula? Alguém deseja fazer as honras? Não? Achei sobre o Mário Cortella, né? Eu li um livro há uns dias atrás dele, bem interessante, Qual a Sua Obra? É bem interessante, se alguém quiser ler, é bem legal, bem mesmo como estava ali nos slides também. Que legal. Mais ou menos como dizia ali do propósito, né? Tem ali Qual a Sua Obra, então bem interessante. Legal. O professor Cortella ele ensina muita coisa bacana, deixa um aprendizado muito legal, tanto para a nossa vida pessoal, quanto vida profissional, né? Ele traz umas mensagens muito bacanas. Independente de qual o título do professor Cortella, cada um tem uma mensagem legal, que vale muito a pena a gente tirar um tempinho para ler. Não são livros muito grandes, são livros, são obras pequenas, até razoavelmente pequenas, e todas elas trazem lições bem legais. Mas como, além do professor Cortella, que a Aline muito bem recordou, falamos um pouquinho sobre o perfil, né? Classificação de alguns perfis de gerações. Falamos sobre a geração X, falamos um pouquinho sobre a geração Y, né? A geração mais atual, digamos assim, que vem surgindo, né? E trazendo como característica essa aproximação com a tecnologia, com os meios tecnológicos, né, e com as formas de comunicação que nós temos hoje em dia. E o que mais chamou a atenção de vocês, pessoal, em cada classificação de perfil de pessoas e de profissionais? Alguém gostaria de contribuir um pouquinho? Paula, tá bom esse teu chimarrão aí? Tá com uma cara ótima. Tá sim, tá bem quentinho. Que legal. Hoje eu tô apelando para um cafezinho também, com esse friozinho que tá fazendo. É muito bom, né? Quem é a geração X, pessoal? Os nossos pais e avós. Nossos pais e avós. O que eles tinham como característica mais importante, digamos assim, como principal característica? Eles eram... não sabiam muito bem trabalhar em grupo. Perfeito. Para eles, a valorização profissional... Pode falar, Paula, desculpa. E diferente de nós, eles aprenderam a tecnologia e não nasceram com ela.
Exatamente. Para eles, o cargo, a função desempenhada dentro das empresas era importante, sim ou não? Era importante, né? Eles tinham eles levavam essa importância de que o cargo desempenhado, a remuneração, era algo importante para eles, né? Para essa classificação etária, né? Para esse perfil. A geração Y, um pouquinho mais atual, né? Marcada por algumas diferenciações em relação à geração X. Eles já não levavam tão à risca essa importância que a geração X dava, né, por ter uma função um pouco mais elevada na organização, e para eles ter um pouco mais de liberdade se tornou também importante, né? A geração Z e a geração pós-2010, aí a gente não precisa nem comentar, porque a gente está vendo, né, a importância que eles dão ao desempenho das suas funções, a liberdade para criar, para co-criar, né? Para poder contribuir, para que a sua função dentro da empresa também contribua na sua vida pessoal, né? Eles levam muito a sério o que eu estou agregando para a organização e o que a organização está agregando para mim, né? Então, são as principais características que a gente pode dar uma pincelada aí como forma de revisão do nosso primeiro encontro, tá? Se vocês estiverem escutando um barulhinho de telefone atrás aí, descartem, porque tá tocando aqui, tá bom? Já vai parar. Bom, gente, vamos fazer a nossa chamada de hoje, então. Tem mais alguma questão que vocês queiram revisar do nosso primeiro encontro, que ficou alguma dúvida, que vocês queiram complementar de alguma forma? Ou podemos seguir? Podemos seguir? Sim. Então tá. Legal. Bom, chegamos... A nossa disciplina de fundamentos, ela traz muito da história, da evolução de conceitos e de tempos, né? Que nós, enquanto sociedade, passamos e tivemos que aprender com esses avanços, com essas etapas de tempo. Hoje nós vamos chegar no momento histórico da nossa disciplina em que talvez seja o momento mais crucial e mais importante no desenvolvimento de métodos e técnicas de gerenciamento. Sempre lembrando que a nossa disciplina de fundamentos ela tem essa importância, né, de nós buscarmos um preceito histórico do que aconteceu ao longo dos anos e que fez com que a nossa arte de gerenciar, a arte de conduzir negócios, chegasse ao patamar que chegou, né? As ferramentas que nós temos hoje, as técnicas, as formas de administrar pessoas, estruturas, finanças, né? As mais variadas áreas nas organizações, elas foram se adaptando ao longo dos anos e hoje nós vamos chegar num período em que talvez seja o período mais crucial e importante, né, para o desenvolvimento dessas técnicas de gerenciamento. Leuclécia, tudo bem contigo? Bruna, Carol, vocês estão bem? Tudo certo? Podem em qualquer momento, se vocês quiserem fazer algum comentário, tá bom, gente? Só abrir o microfone que a gente vai fazendo uma aula bem conversada, tá bom? Vamos para a nossa chamada de hoje, então. Vamos começar. Bruna Sacchetti. Aqui. Tudo bem, Bruna? Tudo. Caroline... Caroline, eu não lembro da pronúncia do teu sobrenome, me desculpa. Biziolek. Biziolek. Até o final da disciplina eu vou saber, tá? Leuclécia Zig. Oi. Tem, né, Leuclécia? Uhum. Perfeito. A Paula Ehlert e a Aline Vick. Todas aí, então, presentes, né? Podemos iniciar. Eu vou só pedir para que vocês me apontem se o material está aparecendo para vocês certinho, tá?
Aqui. Apareceu aí? Sim. 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 Beleza, gente. Vamos fazer um rápido apanhado do que é a nossa disciplina e onde que nós nos encontramos nela, tá? Na primeira aula, nós fizemos algumas divisões de tempo e uma divisão estrutural da nossa disciplina, né? Falamos do que nós iremos abordar ao longo das nossas aulas. Hoje nós vamos pegar muito esse aspecto histórico, porque o aspecto histórico ele é importante no desenvolvimento do aprendizado até as técnicas mais atuais, né? Quando a gente fala em aspecto histórico, de toda a fundamentação do que a administração foi e se tornou, nós chegamos num período, talvez para você seja um período conhecido, né? Mas que foi o período mais importante aí nessa crescente evolução das técnicas administrativas. A Revolução Industrial, pessoal, ela foi um período histórico, né, que aconteceu a partir da segunda metade do século XVIII, apanhando, então, pegando, na verdade, a partir da segunda metade, pegando o momento da história entre 1820 e 1840, né? Esse período histórico, ele foi marcado por transformações que surgiram de indústrias, no que as indústrias se tornaram, a partir de uma crescente, de um crescente desenvolvimento das cidades, das sociedades da época, né? E de toda essa transição desses métodos de produção, que até então eram métodos artesanais, e que passaram a ser, nessa transição, que passaram a ser produzidos por meio de máquinas. Para muitos estudiosos do assunto, né, o período da Revolução Industrial, ele marca o início também do capitalismo. Porque a partir do início da Revolução Industrial, nós tivemos, né, esses conceitos iniciais de empregabilidade, de inserção do trabalho dentro das fábricas, né, e além de todas essas técnicas, novas técnicas de fabricação e gerenciamento que também foram acontecendo ao longo dos anos. Tem um fator que foi fundamental para o início dessa época, né, que foi a criação e o desenvolvimento da máquina a vapor. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre esse fato, né, importante. Antes disso, acho que vale a pena frisar que além, né, que eu falei anteriormente, que foi um período de transição dos métodos de produção artesanal para a produção por máquinas, né, novos produtos foram surgindo a partir de novas necessidades que foram acontecendo também, novos processos a partir de novos meios de produção e de matérias-primas também que começaram a ser utilizadas na produção, no desenvolvimento, né, desses novos produtos que foram surgindo, como o ferro, por exemplo. A partir daí começou a crescente extração de ferro, né, para a utilização nas indústrias. Começou-se a utilizar de uma forma mais frequente a energia, né, e o uso da energia a vapor também, para o desenvolvimento dessas novas ferramentas que foram surgindo. Também foi um período marcado por uma substituição da madeira e de outros biocombustíveis pelo carvão, pela combustão, né? Essas novas máquinas que foram surgindo, elas foram alicerciadas pelo uso dos biocombustíveis para tocar a sua produção. Então, essa revolução ela foi marcada, aconteceu lá na Inglaterra. A Inglaterra foi o primeiro país que teve que foi inserido nessa revolução, né? Lá que tudo aconteceu. E em poucas décadas, o que estava acontecendo na Inglaterra passou a se espalhar para toda a Europa, chegando nos Estados Unidos, e com essa crescente onda também chegou em outros países de outros continentes, né, no formato mais global. Então, podemos dizer que a Revolução Industrial ela impulsionou uma era de crescimento econômico, né? Marcou o início do capitalismo, marcou o início de desenvolvimento de novos produtos. Começou também, é importante nós falarmos sobre isso, que na medida que a Revolução
foi acontecendo e que as indústrias foram surgindo, nós tivemos uma modificação também de uma sociedade. Porque se vocês imaginarem na época, o que fazia uma sociedade, novas cidades, né, crescer e se formar, era a inserção dessas indústrias. As indústrias traziam os trabalhadores, as indústrias transformavam, né, os locais onde elas estavam inseridas, e a partir das indústrias é que a sociedade foi se formando. Nós tivemos aí, nós falamos do início da era do capitalismo, porque muito do que a Revolução Industrial trouxe, né, para essas sociedades que foram se formando, também como por exemplo, a divisão da renda, né, e essa nova divisão das sociedades também foi acontecendo em razão, né, da crescente colocação desses trabalhadores dentro das indústrias. Os cargos dentro que as pessoas ocupavam nas indústrias também faziam com que essa divisão de renda ia acontecendo nas sociedades ao qual ela estava inserida. Um fato importantíssimo, né, dentro dessa Revolução Industrial, que a gente pode comentar, é que o período que nós chamamos de Idade Moderna, porque a Revolução Industrial ela teve alguns períodos, desde a sua formatação inicial até essas modificações que foram acontecendo através dos anos, né? Então, ao período que nós chamamos de Idade Moderna, que foi a partir do século XVIII, essas paisagens, né, essas novas cidades que foram se desenvolvendo e crescendo e tornando esses lugares modificados, elas foram se transformando e foram se expandindo em razão das primeiras fábricas que iam sendo instaladas. Então, a era desse capitalismo, enquanto força social, ela começava a acontecer a partir disso, né? Isso marcou o início da transformação e o início da Revolução Industrial. Mas um fato importante também, gente, é que as primeiras indústrias iam surgindo, né? E tudo ainda uma fase muito artesanal, né? Então, essa fase inicial de desenvolvimento desse sistema, dessas indústrias, o sistema fabril, o qual nós chamamos de sistema fabril, né? Marcou justamente por essas características, né? Por pequenas fábricas que desenvolviam não pequenos produtos, mas produtos artesanais, né? Que aconteciam, que era o forte da época, elas foram sendo substituídas, né? Foram sendo migradas para indústrias maiores. Por que isso? Né? Porque antes da era da Revolução Industrial, nós não tínhamos maquinários, nós não tínhamos potencialidades nessas indústrias para desenvolver em grande massa, né, produtos que atendessem demandas maiores. Então, a produção era muito artesanal. Eram poucos trabalhadores nas indústrias, eram equipamentos pequenos, eram estruturas pequenas, né, porque a necessidade também era pequena. A partir daí, iniciou-se a migração, então, em massa para essas cidades. Trabalhadores começaram a sair do campo, né, para buscar essas novas iniciativas fabris, né? O campo, ele não deixou de dar o recurso e os suprimentos necessários, mas as pessoas buscavam algo novo, né? Essa crescente onda produtiva tirou muitas pessoas do campo, trouxe para a cidade e fez com que as cidades forem crescendo e se desenvolvendo a partir desse êxodo que foi acontecendo ao longo dos anos. Então, o que começa a acontecer nessa época que vale a pena a gente destacar na nossa disciplina, né? A partir do momento que tu tem uma forte onda de crescimento, novas potencialidades, novos sistemas, novas máquinas, né? Você precisa do quê? Você precisa de meios de gerenciar esse crescimento, meios de administrar essas pessoas que estão sendo inseridas nas fábricas, meios de você controlar essa produção que antes era artesanal e pequena e que passou a ter um ganho de tamanho, né, em razão das demandas. Então, a pequena oficina desapareceu, surgiram as grandes fábricas. Pensem, naquela época, como que as demandas gerenciais aconteciam também,
né? Como que as formatações, como que a criação de funções, a criação de técnicas de trabalho, né? Você pega todo aquele crescimento inicial que passou a acontecer em razão dessa demanda, né, dessas necessidades que existiam, mas precisávamos ter técnicas e meios de administrar essas ações. A partir daí, gente, a nossa disciplina, né, a administração, ganhou um status de atividade importante, né, mas isso somente aconteceu a partir do século XX, um pouco mais adiante. Quando o mundo, né, ele foi acompanhando essa revolução e acompanhando essa onda crescente industrial. Como essa onda industrial foi aumentando e foi se espalhando de forma global, também aumentou a capacidade produtiva dessas sociedades que foram crescendo juntamente com as indústrias. A partir daqui, nós temos uma classificação chamada de Idade Moderna. Essa revolução industrial ela teve algumas fases, chegando, então, ainda à fase de desenvolvimento. Não chegamos ainda no forte da revolução, né? Mas essa fase de desenvolvimento, ela trouxe consigo alguns aspectos importantes que foram ganhando em cada vez mais importância em razão dessa onda crescente que foi acontecendo. Chegamos nesse titio aí, chamado James Watt. James Watt, ele não foi o criador da máquina a vapor, mas ele foi o grande responsável por fazer a sua adaptação a essas indústrias, né? A máquina a vapor, a partir da sua criação, ela surgiu com alguns elementos que não se enquadravam muito bem às necessidades da época. E James Watt foi o grande responsável por fazer essa adaptação. Ele pegou a ideia inicial da máquina a vapor e conseguiu fazer uma inserção dessa máquina a partir das necessidades fabris, né, que as indústrias possuíam na época. A partir daqui, gente, nós podemos dizer que, de fato, né, a Revolução Industrial ela ganhou esse boom, ela teve esse boom de crescimento, porque antes você tinha uma fase de transição, você tinha uma fase inicial de desenvolvimento, né, já tínhamos saído da fábrica da fase artesanal, mas ainda não tínhamos chegado no forte da Revolução, do forte do crescimento exponencial que teve a Revolução Industrial. Mas a máquina a vapor foi fundamental e foi, talvez, né, para muitos, ela foi a grande responsável por essa onda crescente de industrialização da época. Estou indo muito rápido. Vocês querem que eu vá mais devagar um pouquinho? Estão conseguindo acompanhar? Tudo certo? Alguma dúvida? Esse James Watt, ele então inseriu essa máquina, a máquina a vapor, fez com que isso funcionasse no meio. Isso aí. Exatamente. O que o James Watt fez, Aline? James Watt pegou uma invenção, né, da época. Eu não me recordo agora o nome, de fato, de quem inventou a máquina a vapor, tá? Mas foi um inglês. E James Watt pegou essa invenção da época e fez uma adaptação para as necessidades da época. James Watt, como um bom entendedor dessa fase industrial, né, ele viu a oportunidade de você acelerar os mecanismos de produção a partir de novas forças que essa máquina trazia a possibilidade de trazer, né? Para nós imaginarmos como um exemplo simples, né? Se você tem uma fase artesanal, onde você não tinha, por exemplo, a ajuda da combustão, né? Para tocar essa produção e esse desenvolvimento, você precisava de muitas pessoas fazendo pequenas atividades. Quando a máquina a vapor surgiu, ela acabou substituindo a necessidade desses meios artesanais e fez com que impulsionou a produção. E facilitou a produção também, porque a partir da introdução da máquina a vapor, além de você ganhar força, você ganha uma possibilidade de tornar novos meios de produção mais acelerados e mais... tudo que é artesanal é passivo a erro, né, gente? Então, a partir da implementação da máquina a vapor, você tem uma padronização da produção, você ganha na formatação de produção, você ganha em rapidez, né?
E isso foi o grande responsável por tornar a Revolução Industrial algo tão crescente e exponencial de forma global como foi. Tá bom, Aline? Vamos seguir, então. Vamos ver o que aconteceu a partir disso, né? Aqui. Apareceu aí? Hidalberto Chiavenato, no seu livro de 2004, ele retratou a Revolução Industrial em duas fases importantes, né? Se ele pudesse dividir a Revolução Industrial em duas fases, ele dividiria da seguinte maneira. Ele disse que a partir de 1780 até 1860, nós tivemos uma primeira Revolução Industrial. O que aconteceu nessa primeira Revolução Industrial, né? A matéria-prima básica da indústria era o ferro e a fonte de energia era o carvão. Nós só tínhamos isso nas indústrias e, a partir disso, você já tinha um ganho exponencial se comparado à fase artesanal, né? Mas ainda não era um crescimento tão rápido e exponencial como foi a partir de 1860 até 1914. Na era da segunda Revolução Industrial, a matéria-prima passou a ser o aço, né? A partir de uma introdução do aço na indústria, pense em como a indústria como um todo ganha a partir da sua extração, a partir da sua implementação, né? O aço ele passou a ser mais utilizado do que o ferro e a fonte de energia deixou de ser, na grande parte, o carvão por combustão e passou a ser utilizada a eletricidade e também os derivados do petróleo. Tá? Se vocês imaginarem o que pode acontecer, né, em termos globais, quando você consegue inserir novos produtos, novos meios de fabricação e ganhar com isso em custo, em rapidez e muitas vezes em capacidade produtiva, isso gera uma onda crescente de desenvolvimento muito grande. Foi isso que aconteceu, né, a partir de 1860. Então, Chiavenato ilustrou e classificou a Revolução Industrial nessas duas fases mais importantes. A partir daqui, gente, a tecnologia, né, nas duas fases, a tecnologia era a máquina a vapor. James Watt fez essa implementação dessa máquina a vapor e que mostrou que toda a indústria da época ela crescia a partir da medida que a gente conseguia fazer uma implementação dessa máquina, né? Você dominava essa tecnologia, você adaptava essa tecnologia para as demandas da época. Isso pode ser comparado aos dias atuais, né? Como é que a gente pode fazer um comparativo? Hoje em dia, surgem as necessidades nas organizações e você cria formas de atender essas necessidades. Um exemplo disso são os softwares. Existem softwares hoje em dia que atendem às mais variadas necessidades, né? Existem software de gerenciamento financeiro, software de gerenciamento de pessoas, software de gerenciamento de produção, né? Os softwares vão se adaptando e complementando essas necessidades nas organizações e fazendo com que o gerenciamento dessas etapas seja ainda mais facilitado. A partir disso, novos modelos de gestão, novas ferramentas administrativas, elas começaram a absorver essas novidades que foram surgindo e foi, numa consequência natural, ganhando em produtividade internamente nas organizações e também em competitividade. Então, pensem, tá? Existiam poucos modelos de produção, poucas indústrias, né, que foram crescendo à medida que essas máquinas também foram dando essa capacidade de crescimento, foram se espalhando pelo mundo, né? Surgindo na Europa, passou para os Estados Unidos, depois foi para a Ásia, né? O mundo foi ganhando novas indústrias, novos modelos foram sendo criados e toda a indústria foi se adaptando a esse crescimento, né? O mundo passou a ser mais competitivo, mais produtivo, e isso foi uma onda de crescimento normal e natural para o desenvolvimento das sociedades. Aqui, gente, a Revolução Industrial, nós temos algumas imagens nos slides que nos mostra como na época era a produção, né? Nós temos na primeira imagem uma linha de produção que traz
uma produção em linha do automóvel da época, né? Depois ali nós temos uma máquina a vapor que produzia algum equipamento, né? Mas toda ela adaptada e remodelada para a indústria da época. Percebam, né, que ela já tem ali algumas roldanas, o que mais? Alguns braços, né? Provavelmente de produção para algum equipamento, né? Alguma peça existente na época. Então, imaginem como isso facilitou a produção, como isso tornou a produção mais acelerada do que comparado ao serviço braçal que nós tínhamos antes disso, né? Então, a partir daqui começou a ter uma onda crescente da concorrência, porque novas indústrias foram surgindo a partir dessas criações, né? E a indústria passou a ter um ar além de mais produtivo, mais mecanizado. Quando você tem uma produção mais mecanizada, você ganha em tempo, você ganha em custo e você ganha em padronização do produto que você está fazendo, né? Porque fazer de forma artesanal, você não tem uma padronização. Cada produto é um produto, né? Enquanto na padronização que a máquina a vapor trouxe, você tem a produtividade, você tem menos erros na produção, né? Menos desperdícios, dentre outras questões que a máquina a vapor acelerou esse processo de crescimento. A partir daqui, nós temos o aparecimento, né, desse processo de fabricação do aço, permitindo a produção de maquinário mais rápido com menor preço, que era o que nós falamos anteriormente. Tínhamos também o aperfeiçoamento do dínamo, que permitiu transformar a energia mecânica em energia elétrica. O dínamo também assumiu essa importância, né? Porque ele trouxe uma nova forma de tocar a indústria, que antes era 100% combustão, e aqui começou-se a implementar a energia mecânica, né, a energia elétrica, aumentando também a capacidade de produção e reduzindo em custo. Nessa época também tivemos a invenção do motor a combustão. Daimler-Benz, né, provocou essa revolução nos sistemas de transportes urbanos do período. Para quem fez a associação, Daimler-Benz, né, mais tarde foi um dos fundadores das máquinas Benz, que depois foi adquirida pela Mercedes, passando a ser Mercedes-Benz, né, que foi uma interligação de duas grandes empresas da época, que revolucionou a fabricação de motores. Então, tivemos aqui mais um exemplo de como a indústria estava pulsante, né? Novos meios de produção sendo inventados, aperfeiçoados e aumentando e mecanizando, reduzindo custos, fazendo com que essa produção ficasse cada vez mais, que ganhasse cada vez mais exponencialmente, né? Em crescimento. Também tivemos a revolução dos transportes, das comunicações, navegação a vapor, locomotiva, telégrafo elétrico e outras invenções fizeram, né, com que essas novas fábricas fossem ganhando em coordenação, fossem ficando mais ágeis e também mais lucrativas. Na medida que essas indústrias foram crescendo, também tinha-se a necessidade, né, de você complementar essa produção com o transporte, com a comunicação, né, porque esses produtos, então, fabricados, eles tinham que chegar em mais lugares. Uma vez que você tinha uma produção aumentada, né, a demanda também foi aumentando, tínhamos que fazer com que o produto chegasse mais rapidamente e em mais lugares. As fábricas passaram a ter essa possibilidade de atender não só aquela pequena comunidade ao redor dela, né, mas, inclusive, outros países. Pensem na dificuldade que era na época, né? Hoje em dia é muito mais fácil, mas na época você fazer um produto, né, fabricado no interior da Europa, chegar nos Estados Unidos. Como é que se fazia isso, né? Então, implementou-se e criou-se novos sistemas, né? Rotas de navegação, criação de linhas de locomotiva, né? A comunicação toda foi se aperfeiçoando também para que todo esse crescimento
fosse acompanhado e aperfeiçoado por essas novas técnicas que eram produzidas também. Tá? Um questionamento rápido para vocês. Hoje, o que torna uma empresa mais lucrativa? Vamos começar pensando o que o termo lucrativo quer dizer, né? Lucrativo vem do lucro. Quanto mais uma empresa gera lucro, consequentemente, mais lucrativa ela também fica. Vocês concordam? Sim. Ok. Sim. O que faz uma empresa, levando em consideração que para ela ser mais lucrativa, ela tem que lucrar mais, né? Vamos fazer esse exercício aqui rapidamente. Para que essa empresa fique mais lucrativa, por consequência de lucro, o que vocês, enquanto gestores, devem priorizar, né? Pensem em toda uma estrutura de uma organização. Você tem lá pessoas, ambiente, você tem matéria-prima, você tem clientes, concorrentes, né? Como adaptar esse sistema, ganhar em custo, reduzir custo, né? Você tem uma colocação no mercado onde você tem uma concorrência e que você consiga, mesmo assim, ser mais lucrativo. Na opinião de vocês, como é que vocês organizariam esses elementos para tornar uma empresa mais lucrativa? Quem é que pode me contribuir? Uma de cada vez, gente. Eu não consegui entender a pergunta. Eu fiquei nessa também, fiquei meio confusa. Vamos simplificar um pouquinho, então, tá? A pergunta diz o seguinte. Paula, quer falar alguma coisa? Não, eu estava só pensando, não sei se está correto, mas eu acho que é um conjunto. Como a gente vive, assim, num momento de muitas transformações, eu acho que uma das coisas que faz ter mais lucros é também a inovação. Tu sempre estar inovando, sempre buscando ideias diferentes, formas diferentes de tu levar o teu mesmo serviço, só que de modelos diferentes, de formas diferentes. E isso é com público, com funcionário, com produto, com preço, com promoção. Então, são vários grupos, vários fatores que contemplam um só, né? Que fazem com que a lucratividade se aumente. Perfeito. Então, tu encontrar uma matéria-prima mais barata, tu encontrar um fornecedor mais barato, mas também com a qualidade, né? Porque a gente sempre tem que visar a qualidade e o custo-benefício. Perfeito. A tua linha de raciocínio tá perfeita, tá? Se vocês analisarem o slide, o que dizia lá? Tá? Nós tínhamos uma onda crescente, exponencial, né? Dessas indústrias que foram surgindo, né, nessa época da constante revolução, né? Para que essas empresas pudessem se colocar nesse novo mercado, né? Para que elas pudessem ganhar em competitividade, para que elas pudessem crescer naturalmente, né? E se tornar mais lucrativa, o que dizia lá? Elas tinham que inovar. Então, vai de encontro a isso que tu falou, sim. A partir daqui, como é que você inova no momento em que você sai de uma fase onde os meios de produção eram limitados, onde os recursos eram limitados, e você passa a ter novos meios de produção, você passa a ter um incremento de novas matérias-primas, novos meios de produção, né? Pessoas adentrando e querendo, né, compor esse quadro nessas indústrias que iam surgindo, né? O que dizia lá? Foi criado novas técnicas de navegação, foram criadas, a parte logística foi adaptada para que esse produto que começou a ser produzido, para que ele pudesse chegar num número maior de pessoas, né? Então, a tua linha de raciocínio está perfeita. As empresas, elas precisam ter a capacidade de inovar, sempre visando, sim, né, o seu custo, sempre visando uma colocação de mercado, porque ela não vai se tornar uma empresa lucrativa se ela não efetuar as suas vendas, né? Ou não prestar o seu serviço. Como é que ela efetua as suas vendas? Estando numa média de preço de mercado, tendo um bom produto, tendo um bom serviço, né? Então, elas precisam olhar para cada área de forma individual, mas também enxergar o todo. Como é que você enxerga o todo, né? Você tem que estar
inserido num contexto que você conheça, você consiga mensurar quem são os seus clientes, quem são os seus concorrentes e o que os seus clientes estão entregando diferente de você. Se você conseguir fazer esse exercício, essa colocação, né, a tendência é que você se torne mais lucrativo. Porque você vai ter um bom produto, um bom posicionamento, você vai ter uma inovação, né, no sentido de proporcionar coisas diferentes aos seus clientes, e também vai estar atingindo uma quantidade maior de pessoas. É isso que vai tornar a sua empresa mais lucrativa. Alguém gostaria de complementar isso que eu falei, de alguma maneira? Não? Então tá. Então vamos seguir. Então aqui respondemos um pouquinho do que torna uma empresa mais lucrativa, né? A partir daqui, gente, né, nós temos, com o avanço da Revolução Industrial e dessa onda crescente, de tudo que foi acontecendo como consequência dessa onda crescente, né, dessas inovações, do surgimento de novos meios de produção, do surgimento de novos produtos, né, dessa demanda crescente que foi acontecendo também, né, nós temos o preço da Revolução Industrial. Foi marcado por profundas mudanças positivas e negativas na sociedade. Crescimento industrial, o desenvolvimento da tecnologia, incentivo à pesquisa, lançamento de novos produtos, né, fizeram com que toda a sociedade fosse beneficiada pelo seu crescimento e desenvolvimento. Ponto negativo, surgiram problemas sociais. O êxodo rural, né, como nós falamos anteriormente, as indústrias começaram a tomar conta de todo um universo econômico, né, e fez com que as pessoas que estavam inseridas no trabalho do campo passassem a sair do campo e ir para dentro das indústrias, né? O que acontece quando você tem uma fuga de trabalhadores do campo para trabalhar na indústria? Passa a faltar o alimento. Então, foi uma época também marcada por esse êxodo, né? Por uma consequência, fuga dessas pessoas do campo, porque viam as oportunidades acontecer de uma forma mais natural dentro das indústrias que iam surgindo. Passou a surgir vilas de operários, dessas pessoas que procuravam trabalho nessas indústrias, né? Que nem sempre tinha a estrutura necessária, não tinha o conforto necessário, ou até mesmo a estrutura básica, né? Saneamento, água, luz, para esses trabalhadores. Então, famílias inteiras saíam do campo, vinham para essas cidades que estavam começando a se desenvolver, né? E uma consequência disso era essa falta de estrutura necessária para receber essas famílias. Tínhamos lá no início jornadas de trabalhos extensas, não tínhamos ainda uma valorização dessa mão de obra, uma valorização dessas pessoas que trabalhavam nessas indústrias. A jornada de trabalho era muito extensa, sem qualquer preocupação com o equipamento básico de segurança, né, com folga, com férias, não existia nada disso nessa época, e isso foi um ponto muito desfavorável, né, no início do surgimento do capitalismo. Também tínhamos falta de luz adequada, não tinha ventilação, não tinha higiene, não tinha qualquer tipo de conforto para esses trabalhadores dentro dessas indústrias. O que a Venato também também classifica essas fases da seguinte forma, gente. Aqui nós vamos entrar numa discussão, no bom sentido, de um período que tem algumas características importantes. E aqui eu faço um apelo para vocês, para que vocês tentem entender a diferenciação de cada fase, né? E o período de cada uma delas. Não vai ser cobrado em prova o ano, né? O ano específico, mas o mais importante é que vocês entendam como que avançou de fase para fase, né? Quais as características importantes de cada fase, o que tornou essa modificação possível de fase para fase, né? Vocês já vão entender à medida que a gente for conversando sobre ela. Primeira fase
que a Venato classifica da seguinte forma, né? Nós tínhamos a fase inicial de crescimento, então nós podemos classificar como fase artesanal. A fase artesanal, ela vai desde antes da Revolução Industrial até a criação da máquina a vapor, onde James Watt, em 1776, fez a implementação, então, dessa máquina, fez essa adaptação para as indústrias. Então, fase artesanal, marcada pelos primórdios até a implementação da máquina a vapor. Com a implementação da máquina a vapor, a partir de 1780, nós entramos numa fase que nós classificamos como fase de transição, né? Você tem uma fase artesanal e passa para uma fase de industrialização. Então, é aquele período em que as pequenas indústrias, as pequenas oficinas, elas começaram a introduzir a máquina a vapor e aquelas primeiras tecnologias na sua formatação da área de produção. A partir daqui, já em 1860, nós temos uma fase que marcou o início do desenvolvimento. É aquele período em que as indústrias começaram a crescer, se desenvolver, ganhando poder, inclusive, frente a governo. O que isso quer dizer, né? Você tem um crescimento e uma modificação da sociedade como um todo que ia se formando a partir do surgimento dessas indústrias. Então, essas indústrias, na época, elas tinham um poder muito grande de barganha, de negociação com os governos da época, né? Porque elas eram as grandes responsáveis por fazer com que aquelas cidades crescessem e se desenvolvessem. Então, elas tinham esse poder frente ao governo. Pontos favoráveis de você ter um poder, você ganhar esse poder de negociação com os governos, né? Elas tinham a possibilidade de mais rapidamente se implantar, né? Ganhar algumas regalias perante o governo, só que os trabalhadores também, eles não tinham qualquer poder de negociação com essas indústrias. Então, marcou aí um período também complicado para a mão de obra em razão disso. Quarta fase do gigantismo industrial. A partir daqui, nós tivemos o boom, né? O boom da Revolução. Começou, então, essa onda de crescimento e desenvolvimento, ela foi maturando, né? Então, ela ganhou maturidade dessas indústrias. E elas se firmaram como a grande força motriz que a sociedade possuía na época. A partir dessa fase do gigantismo, nós tivemos as principais inovações, as principais constituições de cidades e sociedades da época, né? Foi um período muito forte economicamente. Estamos falando de 1914 e 1945. Então, você pega o período entre guerras também, né? Onde o mundo estava passando por uma adaptação, e essas adaptações, elas também foram acontecendo em razão dessa onda crescente que as indústrias ocupavam na época. Chegamos na fase moderna, quinta fase, 1945, 1980. Opa, estamos chegando perto de uma realidade mais próxima do que nós temos hoje, né? É aquele período, é aquele período em que os países, as nações, eles começaram a agregar ainda mais conhecimento, né, industrial, e passaram, a partir daqui, a possuir, com esse crescimento e surgimento de novos materiais, eles passaram a ter diferenciações e ganhar a possibilidade de fazer as inovações, né? Alguns países, em razão dos recursos que possuíam, né, em detrimento a outros países, passaram a ter, com essas diferenciações, começaram a ter embasamento para aumentar esse poder industrial e ganhar em competitividade. A Europa se desenvolveu muito nesse período, né, pós-Segunda Guerra, que a partir daqui as nações elas foram ficando ainda mais fortes, porque os recursos eram muito mais vertentes naquela região. Sexta fase da globalização. A partir daqui surge uma nova revolução, agora da informação como um diferencial, né? Entramos num período onde a globalização ela passou a ser mais frequente para essas empresas. Antes, você tinha uma produção mais focada
né, para atender as necessidades internas das suas cidades, dos seus países, e a partir daqui surgiu a possibilidade de você ganhar em competitividade, mas também fornecer esse produto diferente, inovador que você possuía para uma outra região que não possuía esse mesmo produto, né? Então, ganhou-se aqui um diferencial competitivo das organizações. 6 fases, tá bom, gente? Isso aqui é importante nós entendermos e sabermos as características principais de cada fase e por que cada fase foi importante nesse avanço que a Revolução Industrial ganhou. Então, que a Venato dividiu essas fases em 6 fases, tá bom? Alguma dúvida em relação a alguma dessas fases? Eu não tenho uma dúvida, mas eu tenho uma consideração. Pode fazer. Eu estava pensando agora, como a geração X participou dessas fases. E hoje, como é difícil, assim, por exemplo, claro que muitas das pessoas não trabalham mais, né? Hoje, por exemplo, a minha avó, ela está com 80 anos e ela trabalhou numa fábrica de calçado quando ela era mais nova. E ela participou, então, digamos ali, da fase moderna, onde já tinha as grandes indústrias, que já era o crescimento exponencial e a industrialização, né? Então, por exemplo, hoje, se ela tivesse que trabalhar, não sei se ela se adaptaria, sabe? Entendi. E é bem diferente, né? Bem diferente de como era antes para agora. Sim. Mas ainda assim existe fábricas e indústrias que ainda vivem naquela época. Mas é importante nós falarmos também, Paulo, que se nós temos o que nós temos hoje, né, as necessidades que nós temos hoje, é muito porque nós passamos por essas fases transitórias também. Com certeza. Né? Se hoje nós temos a possibilidade aí de a gente está vivendo uma época onde a tecnologia ela é quase que você não consegue imaginar uma organização funcionando sem a rapidez de comunicação, de logística que nós temos hoje, né? Então, para chegarmos nessa fase atual, a qual nós estamos adaptados e estamos vivenciando hoje, nós tivemos que passar por períodos anteriores que, por exemplo, nós não tínhamos os materiais básicos, né? Então, passaram a surgir demandas e a possibilidade de atender essas demandas mais básicas. Eu acho que foi fundamental a sociedade como um todo, né, passar por essa transição de fase para fase, porque cada uma delas agregou no sentido de você melhorar os meios de produção, aumentar a sua capacidade produtiva, melhorar aquilo que não estava adequado, né, e com base nisso, você sempre implementar, né, inovações para sempre ganhar em custo, ganhar em rapidez, ganhar em logística, em tecnologia, enfim. Todas essas fases foram importantes para nós chegarmos até a fase atual. Mas, realmente, eu concordo contigo. Hoje, nós vivemos uma fase muito diferente em termos tecnológicos, né, do que se nós pegarmos, por exemplo, 1980, fase da globalização. Aqui a globalização, ela começava-se a engatinhar com essa palavra globalização, né? A partir daqui, você começou a sentir a necessidade de trazer produtos de outros lugares, né, e fazer com que a informação, o produto, o serviço, ele chegasse mais rapidamente em qualquer lugar, independente de onde fosse, né? Então, a globalização, ela traz isso, né, a possibilidade de você alcançar o mundo inteiro, né, de você levar informação, produto, serviço de uma forma rápida e eficaz para o seu cliente, independente de onde ele esteja. Com certeza. E aqui também mostra, se tu parar para pensar no hoje, ali primeiro era artesanal, foi passado para o industrial, e hoje está passando para máquinas. Muitas empresas estão substituindo muitos funcionários para máquinas. Exato. Então, provavelmente, talvez não os nossos filhos, mas talvez os nossos netos provavelmente estudarão que isso já passou para máquinas, que é um crescimento muito rápido. Mas observa só, Paula, nós temos, claro, existe uma preocupação, né, que a máquina vai substituir o ser humano. Essa preocupação já existia lá em 1945.
A partir aqui a gente está falando da maturação, a maturidade das indústrias, né? Aqui, as máquinas já estavam acelerando esse processo de crescimento industrial. Já substituía algumas pessoas, na verdade. Exatamente. Lá no início, eu até vou voltar algumas casinhas, né? Quando começou-se a introduzir a máquina a vapor nas indústrias, já se tinha essa preocupação, né? Que a capacidade do ser humano pudesse ser reduzida a ponto de uma máquina fazer essa substituição, né? Estamos em 2023, essa preocupação ela ainda existe, só que a gente tem um poder de inovação, de estar sempre criando e co-criando novas possibilidades de você não substituir a mão de obra, né? Ou você ganhar em novas possibilidades, onde você consegue colocar a sua capacidade de pensar, de inovar, de desenvolver novos produtos e serviços. Casualmente hoje, me chamou a atenção uma coisa. Eu fui almoçar num restaurante aqui perto do meu trabalho, e um trabalho básico, né, que é alguém na balança pesando o prato de quem está se servindo. Já foi substituído por uma balança automática. Surgindo o tempo todo, que a mão de obra fosse substituída por máquinas, né? Isso vem lá da época da maturação industrial. Está se percebendo que a preocupação ainda existe, mas o ser humano ele tem uma rapidez de adaptação